Fala galera, salve, salve, um pouco sumido aí, mas hoje vai mais um vídeo no canal, para o canal. Hoje nós vamos falar sobre direito penal. Diariamente, toda semana eu posto um vídeo lá no canal, no YouTube, para compartilhar com vocês parte do meu conhecimento. Às vezes, por conta da correria do dia a dia, não consigo toda semana, mas aos poucos a gente vai se ajustando. Mas no vídeo de hoje, falar sobre a culpabilidade. O que é a culpabilidade? Nada mais é do que a reprovabilidade da conduta do agente, ou seja, uma conduta considerada ilícita ou lícita. Nada mais é do que a existência de a culpabilidade. Ela está relacionada à reprovabilidade da conduta do agente, perdão, e nada mais é do que a existência de circunstâncias que são capazes de influenciar a liberdade do agente entre a conduta lícita ou ilícita. E a culpabilidade ela é formada pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, perdão. E a imputabilidade nada mais é do que quando for verificada, né, claro que tem que ter, perdão, a verificação com critério biopsicológico, ou seja, se existe uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto e também o aspecto psicológico, que é a capacidade de entendimento ou de autodeterminação do momento em que o agente ele pratica tal conduta. E o agente ele pode ser considerado, isso é um agente delituoso, ele pode ser considerado imputável e semi-imputável. No caso do inimputável, ele é inteiramente incapaz de entender sobre a ilicitude, ou seja, sobre aquilo que ele está cometendo. E aí tem as medidas, né? Ele é amparado pela medida de segurança. Ele é sujeito à medida de segurança, melhor dizendo. E aí tem o semi-imputável, que ele, no momento que ele cometeu o crime, o ato ilícito, ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. E aí, nesse caso, tem-se uma redução da pena de 1 a 2 terços, podendo também ser substituída por medida de segurança conforme preceitua o artigo 98 do Código Penal e conforme também acontece com o inimputável. E é só uma observação que o Código Penal ele adotou o critério biológico em relação ao menor de 18 anos, ou seja, que ele há uma presença, como que eu posso dizer, a gente pode se observar a inimputabilidade. A inimputabilidade nesse caso, menor de 18 anos, ela é presumida de forma absoluta, perdão, independentemente do entendimento do agente sobre a ilicitude do fato. E aí tem também a questão sobre a embriaguez, quando a pessoa comete um crime sobre a embriaguez é voluntária ou culposa, né, pelo álcool ou qualquer outra substância de efeitos análogos, não exclui a culpabilidade, né? E aí tem a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito de força maior. E aí também entra a questão do grau de consciência do agente, que pode haver a exclusão da culpabilidade. Tudo isso precisa ser analisado, né, com base no caso concreto. O que é o caso concreto? Na situação ali que está acontecendo, ou que aconteceu. Emoção e paixão também são um dos pressupostos, podemos dizer assim, sobre a culpabilidade.
um dos mecanismos da culpabilidade. A emoção, a paixão, elas não são em si capazes de excluir a culpabilidade, mas elas possuem efeitos diferentes sobre a pena. No caso de emoção, é um sentimento abrupto e passageiro. Ela pode atenuar a culpabilidade, ou seja, pode diminuir a pena, não excluir. Atenuar é uma coisa, aumentar é outra, excluir também é outra. A paixão é um sentimento duradouro e profundo que pode caracterizar torpeza ou vingança, aumentando a reprovação da conduta. E nesse caso, ela aumenta, ela não atenua, a caso de paixão. Em potencial consciência de ilicitude. Embora o conhecimento da lei seja obrigatório para todas as pessoas, existem situações em que o agente atua conscientemente, mas acreditando que não há qualquer ilicitude na sua conduta. Ou seja, ele sabe o que está fazendo, mas acredita que não é crime. E aí, o que se domina de erro de proibição. E aí tem duas situações que são possíveis, que são o erro de proibição inevitável ou, como muitos falam, excusável, que é quando haverá exclusão da culpabilidade e o agente será isento de pena, ou seja, ele não será penalizado. E o erro de proibição evitável, que é o inexcusável. Nesse caso, haverá a redução da pena de 1/3 a 1/6, conforme dispõe o artigo 21 do Código Penal. E aí também nós temos a inexigibilidade de conduta diversa, que nada mais é do que, no caso concreto, não pode exigir do agente conduta diversa, diferente, distinta daquela que ele tomou. Então, ele não poderá ser censurado pelo que fez, ou seja, excluindo-se a culpabilidade. E aí, nesse caso, tem também duas hipóteses, que é a conduta, coação moral irresistível, quando ele é coagido a cometer tal delito, seja em razão de uma pressão psicológica irresistível feita pelo coautor, e aí exclui totalmente a culpa quando há uma coação moral e física também, né, irresistível. A coação moral irresistível, ou seja, exclui a culpabilidade, enquanto a coação física irresistível, a coação, moral irresistível exclui a culpabilidade, enquanto a coação física irresistível exclui o fato típico, ou seja, exclui o crime. A coação física irresistível exclui o crime, que é o fato típico. E aí podemos, sobre esses dois exemplos, temos muitos casos aí. Por exemplo, um pai que chega e flagra aí a sua filha sendo estuprada, ou pessoa que chega, que está ali, presencia um furto ou um roubo, e aí reage, entende? E aí, claro que não é o certo nesse caso do furto ou roubo, mas um estupro, por exemplo, o pai que presencia, chega e ele comete um crime sobre o agente delituoso. E aí pode-se entrar essas duas hipóteses, uma coação moral irresistível ou a coação física irresistível. E aí tem que toda análise, né, para poder distinguir o que aconteceu. E aí tem também a obediência hierárquica, né, que é quando o agente ele realiza a conduta delituosa em cumprimento a uma ordem de um superior hierárquico. E aí são exigidos dois requisitos: a relação de hierarquia pública, e a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Ou seja, numa administração pública, tem um funcionário, um exemplo, a polícia militar, vamos usar esse exemplo que veio em mente agora. E aí um cabo, por exemplo, ele está subordinado ao sargento. E aí o cabo vem a cometer tal conduta porque o sargento tenha pedido para ele realizar. E aí essa conduta
ele obedeceu ao sargento, né, que é um superior hierárquico, e acaba que aquela tal conduta é um crime. E aí, nesse caso, é claro que precisa ficar caracterizado também. Ele entra na questão desse caso que nós falamos sobre a coação, inexigibilidade e conduta diversa, ok? E claro que é, existe uma série de fatores que precisam ser analisados, e no caso da obediência hierárquica, a ordem não pode ser manifestamente ilegal, né? Porque for se for ilegal, não tem como ser amparado por esse mecanismo. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. O próximo vídeo de direito penal, que eu acredito que só daqui mais alguns dias, será sobre a classificação dos crimes.